Chegamos no capítulo 18 do livro de Provérbios. Vamos começar o nosso devocional? Quem se isola busca interesses egoístas e se revela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios, para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoite. A conversa do tolo é uma desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lança sortes, resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre explora a misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. O capítulo 18 de Provérbios é um verdadeiro manual de inteligência emocional e social. Ele foca intensamente em como as nossas palavras e o nosso comportamento vai afetar o local onde nós convivemos, a comunidade, a nossa casa, nosso trabalho. Salomão abre o capítulo 18 falando de quem se isola. E ele diz que quem se isola de outras pessoas está buscando interesses egoístas. Na sabedoria bíblica, isolamento não é a busca de paz. Eu gosto de ficar sozinho, eu quero paz. Não, é egoísmo. Porque no convívio com o nosso próximo, nós também crescemos e o ajudamos a crescer. O versículo 14 diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Você percebeu o que o versículo 14 está dizendo? Que não importa o que esteja acontecendo que não importa o que esteja acontecendo na vida de uma pessoa, ela poderá suportar se ela tiver que não importa o que esteja acontecendo na vida de uma pessoa, ela poderá suportar se ela tiver um espírito forte para sustentá-la nesses tempos de dificuldade. Olha como a Bíblia é sábia. Mas se o seu espírito for fraco, ou se o seu espírito for deprimido, você terá muita dificuldade. Salomão também destaca o poder da língua, que é um poder que gera vida ou gera morte. E ele diz assim: do fruto da boca o coração se farta, a morte e a vida estão no poder da língua. Aqui nos versículos 20 e 21, Salomão nos ensina que as nossas palavras são como sementes que geram frutos. E esses frutos podem ser doces ou amargos. E esses frutos podem gerar vida ou gerar morte. O que tem saído da sua boca? Tem gerado vida
em outras pessoas, ou tem trazido confusão, dissensão, destruição. Salomão também fala sobre a verdadeira segurança no versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estarão seguros. E o versículo 11, ele faz um contraste com o rico. E ele diz que o rico, ele confia nos seus bens, como se ela fosse uma muralha intransponível. Olha como Salomão, o homem mais inteligente da terra, mais sábio, ele faz uma comparação entre o rico e o pobre. E ele fala, o rico, ele vê Deus como uma torre forte e corre para ela, confia nela. Nos momentos difíceis, o justo, ele corre para o Senhor. Aí ele fala, mas o rico não. O rico, ele confia na sua riqueza. E ele crê que a sua riqueza vai salvá-lo. A sua riqueza o protege de uma forma que nada pode transpassar. Então, a sabedoria nos ensina onde colocar a nossa confiança. Não em bens materiais e uma falsa sensação de controle, mas confiar no Senhor, entregar a Ele a nossa vida e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Diante de tudo que nós já lemos, eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, aprenda a escutar, a ouvir antes de responder. O versículo 13 diz que quem responde antes de ouvir é insensato e acaba passando vergonha. Salomão também fala sobre amizade e ele diz que há amigos mais chegados que irmãos. Olha que coisa linda no versículo 24. Como é importante a amizade, já falamos no outro devocional. E agora, novamente, nesse capítulo, Salomão repete falando sobre a amizade, como a amizade é importante. E aprenda que quantidade não é qualidade. Tenha amigos, se abra para receber novos amigos, não se feche. Tem pessoas que se fecham e não deixam outras pessoas entrarem. Cultive a amizade, porque nos momentos difíceis são nossos amigos que vão nos ajudar, porque a Bíblia assim o diz. Em segundo lugar, cuidado com a fofoca. Salomão, ele fala aqui nos versículos 7 e 8, ele fala que a conversa do tolo é a sua desgraça e os seus lábios são como uma armadilha para a sua alma. Versículo 8, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos e descem até o íntimo do homem. Ou seja, as palavras do caluniador, do fofoqueiro, ela acaba entrando dentro de nós. Você acaba acreditando e repassando aquilo que você ouviu. Cuidado com a fofoca. Fique longe de gente fofoqueira. Fique longe de gente que fala mal dos outros. Porque aquele que fala mal de alguém para você, um dia ele vai falar mal de você para outras pessoas. Em terceiro lugar, invista em amizades. Salomão, ele destaca no versículo 24 que há amigos mais chegado que irmão. Então, cultive a amizade. Saiba que quantidade não é qualidade. Mesmo que você tenha poucos amigos, o importante é você ter amigos. Se abra para novas amizades. Aceite outras pessoas na sua vida. Invista em pessoas. Ajude aqueles que precisam. Porque na dor, como nós já falamos no capítulo 17, na dor nasce o irmão. Invista em amizade. Cuide de pessoas, ajude pessoas. Você terá cada vez mais amigos. Em quarto lugar, avalie qual é a fonte da sua segurança. É o Senhor que é a torre forte ou são as riquezas? Trabalhe, conquiste suas coisas aqui na terra, mas coloque a sua confiança em princípios eternos. Dinheiro acaba. Dinheiro, em algumas situações, não vão te ajudar. Mas se você colocar sua confiança na torre forte, no Deus poderoso, no Deus que pode fazer todas as coisas, você ficará verdadeiramente seguro. Em quinto lugar, seja humilde para aprender sempre. O versículo 12 diz que a humildade precede a honra. Então,
Aprenda a ser humilde, porque o humilde, ele chega longe. O humilde, ele cabe em qualquer lugar. Aqui nós encerramos o capítulo 18 do livro de Provérbios. E eu quero terminar liberando uma palavra sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê muitos amigos, que o Senhor te ajude a aplicar esses princípios bíblicos que estão em Provérbios na sua vida, em toda a sua vida, em toda a sua maneira de viver, em toda a sua casa. Que a sua família seja abençoada. No nome de Jesus, eu te aguardo amanhã para o estudo do capítulo 19.